Eu quero aquele bom dia de quem nasceu pra ser feliz, gente. Bom dia! Bom dia! Agora, aplausos, por favor, vai. Bom dia pra vocês de casa também. Tem que começar assim, gente, com um sorrisão, pé direito, alegria, pagode. Só coisa boa. E hoje o programa promete, viu? Tem muita gente legal. É, muita gente boa. Vamos começar a anunciar nossos convidados hoje? Bora? Pra ter disciplina, a gente tem que fugir do quê? Da procrastinação. Bom, eu acho, né? Vamos ver se o especialista também acha. Quero aplausos para ele, Rodrigo Mussini. Cadê os aplausos dele, minha gente? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. A gente falou de disciplina, eu já emendei com a procrastinação. Agora eu quero uma característica de todo procrastinador. Depois eu te conto. É deixar Essa tudo... é a característica. Depois eu faço, depois eu penso nisso e vai jogando pra frente as coisas. Então hoje a gente vai falar o que normalmente a gente deixa pra depois. Gente, dá pra fazer uma roda. Porque pra ter alta performance não pode ser procrastinador. Dá pra fazer uma roda aqui, gente, hoje. Gostei. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Também não vou te colocar pra dançar agora, não. Ufa, deixa pra Mas depois. deixa pra depois, vou procrastinar um pouquinho. Já emendando na pergunta, o que é procrastinação, Rodrigo? Procrastinação. Isso está presente na vida de todo mundo, mas muitas pessoas não sabem que este é o nome. Resumindo, a procrastinação é quando você deixa algo para depois. Existem alguns fatores que levam você não fazer algo naquele momento e jogar para frente. E é muito presente na vida de todos. Nós nos inventamos desculpas para isso, né? A procrastinação é algo voluntário, é algo que fazemos de forma consciente, mas buscamos uma desculpa para justificar para a gente mesmo por que a gente não faz aquilo naquele momento. E por que a gente procrastina tanto, assim? É conforto, né? Porque o novo assusta, é isso? Ou a atividade que tem que ser feita é desagradável, você troca por uma mais prazerosa? O que acontece com o nosso cérebro? Bom, o cérebro da gente, ele imagina que para você fazer algo, precisa ter um gasto de energia que seja validado para aquele comportamento que você vai ter. Então, ele leva em conta alguns fatores. Primeiro, o que é que eu vou ganhar com aquilo? Sim. Se eu fizer esse prato agora, qual é o meu ganho com aquilo? Qual é a vantagem de eu fazer aquilo? O benefício. A outra questão é, quanto tempo eu vou ter esse retorno sobre algo que eu vá fazer? Por exemplo, se eu vou fazer uma prova para participar de um concurso público. Entendi. Eu estou investindo energia naquilo, mas daqui a quanto tempo eu vou colher esse resultado? Se é uma coisa que é muito mais à frente, eu vou jogando para frente para não gastar aquela energia naquele momento. A gente gosta do que é imediato. E quanto de esforço eu vou ter para poder me destinar àquele objetivo. Então, ele faz esse cálculo instantaneamente e vê qual o meu retorno, quanto tempo eu vou levar para ter aquele resultado, o que é que eu vou ganhar com aquilo e quanto de esforço eu vou despender. E aí ele fala, bom, vou deixar para depois. Mais ou menos isso que funciona na nossa mente. É uma conversa do nosso racional com o nosso emocional ali, fazendo essa balança para ver se vale a pena. A gente pode dizer que uma pessoa mais emocional, ela é mais procrastinadora do que as racionais? Não, porque quem é racional fala, tem que ser feito e vamos lá. Ou não? Não necessariamente, porque o racional entra aí nisso, né? Sim. Nós temos aqui atrás da nossa testa, nós temos o lóbulo pré-frontal, que é responsável por nossa tomada de decisão. Tá. E o processo de procrastinação é algo que envolve a tomada de decisão e esse cálculo para saber se vale a pena ou não fazer aquilo, e a motivação. Então, a motivação está para o lado emocional, mas a tomada de decisão para o lado racional. E aí, esse peso faz com que o resultado desse cálculo faça você fazer algo agora ou deixar para depois. Tá respondida a sua pergunta? Tá. Você é um cara procrastinador? Não. Não? Você tem que fazer, você pega e faz? Eu pego e faço. Tipo, carteira vencida, ligar para aquele amigo. Ir pra academia. Então, cadê a paeja, gente? Qual é o benefício que você vai trazer? Eu vou fazer pro Conversa aí com o teu Posso fazer pro racional, Alcimar, teu né? emocional, como é que é? Pro Alcimar? Só pra ele? Que baixaria é essa, gente? Vou fazer pra ele. Que puxa-saco é esse, gente? Ó que eu te mimo, hein? Não vem mais. Mentira, deu ele. Mas você não é um cara... Eu não sei se eu sou procrastinadora. Pra algumas coisas, sim. Sim, Pra o que é chato, sim. Verdade. Pra algumas coisas você vai...
que vai você jogando pra tem que frente. fazer que você deixa pra depois? Mas na sua vida pessoal, profissional. Seu Instagram tá ok? Não, Gente, porque ele tô- veio aqui, o é. Instagram dele é uma bagunça, que a gente Bagunça. falou, a gente tentou ajudar ele, entendeu? não- Ninguém sabe o que ele faz. Depois a gente vai me botar aí, vocês vão ver. É. Você melhorou nisso? Não. Maravilhoso. Não, mas tá na sua lista de Tá, fazeres? tá na minha lista. Eu vou te falar uma coisa que eu não deixo para trás. O quê? Quando você trabalha na área de jornalismo, você tem aquela matéria que você precisa lançar para ela não se tornar uma matéria fria. Você tem que pegar matéria quente e jogar. Jornalista no trabalho não dá pra ser procrastinador, não dá, né? Não dá. Tem umas matérias frias que você põe que ela Explica fica para as flutuando. pessoas, você fala, né, o que é matéria fria, o que é matéria quente. Matéria fria é uma matéria que já foi ou é irrelevante. Tá. A matéria quente é aquela que acabou de acontecer, se você jogar ela, que é o furo, né, de imprensa, você joga ela já vem imediato, assim, todo mundo começa a ver, fala, nossa, isso daqui eu não tinha visto, nossa, tá acontecendo, tá acontecendo. Não pode procrastinar, gente, o jornalista. Não. Nenhuma área Não. do jornalismo, não é? É. Rodrigo, quando a gente fala de produtividade, a gente vai fazer um bolo doido hoje. Que eu sei que você sabe muito. Deixa eu falar um currículo do Rodrigo, gente. Ele é psicólogo, especialista em comunicação e inteligência emocional, iniciou sua carreira no desenvolvimento humano através da hipnose clínica e atua como terapeuta, palestrante e treinador emocional. Pô, treinador emocional, tudo que a gente precisa. Fala, Lucas, não é? Você ensina a gente a controlar tudo que a gente... raiva, tudo? Não. Ensino como é que a sua mente funciona. O diretor já quer se contar. Porque tem gente que é muito emotiva, né? E não Sim. controla os... Eu ensino como é que sua mente funciona, como é que formam os seus pensamentos, por que é que você pensa o que você pensa, por que é que você sente o que você sente e por que é que você tem os seus comportamentos, seja eles produtivos ou improdutivos. Para o nosso cérebro, você fazer algo que seja improdutivo ou produtivo é a mesma coisa. É aquela coisa, missão dada, missão cumprida. Pô, tropa de elite, vou eu procrastinar, é para procrastinar, eu vou procrastinar. É para fazer algo que seja produtivo, vou fazer algo que seja produtivo. Nossa, eu sou uma procrastinadora que fico mal. Nossa, eu devia ter feito aquilo. Mas você sabe que nem sempre a procrastinação é algo negativo. Procrastinar faz parte do ser humano desde que nós somos seres humanos. E às vezes procrastinar tem suas vantagens. Por exemplo, você pode procrastinar uma discussão com um colega de trabalho. Isso é bom. Isso é bom, porque Tá. naquele momento você não toma aquela decisão e aí a emoção passa e você pode ter benefícios com isso. Tá, emoção passa. Vamos entender isso, né? Tem gente precisando de ajuda aqui, várias pessoas são impulsivas, assim. Tipo, tem um desconforto, uma ira, uma raiva, não sei como pode chamar isso. E na hora já vai pra briga. Tipo, sabe aquele... Dei, recebi, vou na hora e dou. Mas vamos voltar do emocional. É a pessoa, é aquela que me segura. Alguém me segura, tal. Eu era muito assim, mas Você não era sou muito mais. assim? Não sou Tá. mais. Como que faz pra gente controlar esse impulso que vem na hora? Porque sentimento a gente não controla. Controla a emoção? Emoção é mais difícil. Tá. O processo de inteligência emocional é justamente fazer você se autoconhecer para entender como gerenciar suas emoções. Tipo gatilho? Tem que te Alguns dar- gatilhos disparam emoções, mas quando aquela emoção vem, aquela sensação interna vem, o que é que você vai fazer com aquilo? Tá. E aí, muitas vezes, o nosso racional deixa de funcionar. Sim. Porque a emoção é um sistema mais primitivo, está no nosso sistema límbico. O sistema límbico é o nosso sistema mais antigo. E aí a emoção vem aquele rompante de fazer uma besteira e às vezes o racional não deixa. Então, por exemplo, uma briga no trânsito. Muitas vezes Sim. a pessoa tem aquela briga, sai do carro, já que a gente falou de atirar, dá um Sim. tiro na pessoa. Nem pode andar armada, né? Qualquer um. Assim. Aquela emoção veio, né? Aquela erupção de emoção e o cara deu um tiro lá. O Sim. racional não agiu Não, naquele momento, foi acabou com a apenas a emoção. vida, é. Tanto que depois a gente coloca a mão na cabeça e fala, cara, que chato isso que eu fiz. Né? Pô, não era para eu ter feito isso. Porque o nosso racional não funcionou naquele momento, aquilo que eu falei, o nosso córtex não funcionou, o pré-frontal não funcionou naquele momento e agimos apenas por impulso, por emoção. Diz que tem um tempinho, né? Eu não sei. Dura 90 segundos, é isso? A raiva, alguma coisa assim? Quem é explosivo? Esse pico emocional tem esse tempo, mas você começa ali a dosar, a calibrar a emoção justamente com um processo de Então conhecimento. tem uma ideia, a gente começa a contar. Peraí, tô no 30, não chega ainda. 60, aí vai acalmando. Tem um tempo, né, pra acalmar. Quando você começa a contar, você está tirando o seu foco daquilo e colocando no racional. Então você contar é bom, gente. Contar é bom. Você sai do emocional e vai para o racional, que é a sequência de números. 3, 4, 5. 1001, 1002. Difícil, hein?
Vai todo mundo ter que contar. Santos. Gente, qual o filme que eu assisti agora? Meu Deus, me ajuda a lembrar. O Protetor. Alguém já assistiu? Protetor, já. Vocês assistiram? Denzel Washington, né? Meu Deus do céu, que filme é aquele? E aí eu vejo que eu falei, será que as pessoas, eles pensam assim mesmo, né? Tá acontecendo a coisa meio em câmera lenta, o cara raciocina em segundos. Eu falei, eu queria ser assim. E você vê como ele controla a Então. emoção, porque ele racionaliza Isso. tudo. O cara vai vir em determinados segundos, eu vou ter essa reação, eu vou pegar o outro. Tudo aquilo ali é o racional. Ou A gente seja, o pode dizer que é controle- treino? O Treino, né? treino. Tudo na vida é Eu treino. queria ser assim. A cena que ele vem... Bota aí, puxa aí o filme, o Protetor, pra vocês verem. É uma ótima dica. Eu fiquei... Sabe, você vibra, você fica, meu Deus, ansiosa, controla. Então é treino, a gente pode controlar a nossa ansiedade, o nosso impulso, tudo que a gente quiser. Podemos controlar. A prática, o ensaio. Ali ele faz uma coisa muito interessante, que na neurolinguística chama de ensaio mental. Ele ensaia todas as ações que vão acontecer, repete aquilo mentalmente, para quando acontecer, a mente dele achar que aquilo já aconteceu e ela sabe como reagir àquilo. Entende? Caraca, você imagina, eu tô imaginando aqui que... Aí eu tô já vendo, aí eu já faço o que eu achei que deu certo. Isso. Sua mente sabe que você vai fazer aquela ação, então para ela não é novidade. Tem ela curso consegue disso? de programação neurolinguística que ensina isso. A gente vai falar sobre a programação neurolinguística. Gente, quem não quer, né, prever? Você assiste, Santos, esse filme você vai adorar, assiste. Você sabe que a gente está falando da neurolinguística e ela começou a partir do estudo da excelência do comportamento humano. Então, como que ele faz como é o nome desse prato que você está fazendo? É um fricassê. Fricassê. Como que ele faz esse fricassê tão bem? Qual a estrutura mental que tem dentro dele que faz com que ele faça isso? E aí começou a estudar essa estrutura para depois replicar em outras áreas da vida. Então, todos nós temos algo que fazemos com excelência. E quando você entende a formulazinha que está rolando aí dentro da sua mente, nós pegamos aquela fórmula e replicamos em outras áreas. Então, ele sim pode ser estudado pela excelência do fricassê, se sair excelente, claro. E fazer o fricassê e interagir. Qual foi a sua estrutura? Interagir. Qual foi a estrutura que você usou? Tem que... Não É a sabe. prática. É a prática. As pessoas que fazem algo Vai- com excelência, normalmente elas nunca se perguntaram isso, então elas não sabem. Se eu perguntar como que você faz esse fricassê dessa forma, você vai falar simplesmente, eu faço. É. Ele não tem Vai no uma estrutura automático. lógica por aí. Seguinte, você tem um dever de casa. Tá, Na próxima vez que você vier com a paeja, tá. você vai tirar a procrastinação e vai fazer a paeja. Você vai me contar por que você faz com maestria os pratos. Você vai descobrir isso. Como bom. você faz. Como? Não é o como da receita, é o que você pensa para fazer. Sim. E não- Que passa na mente, né? O que passa na sua mente enquanto você está Vixe, preparando. Maria do céu. Isso, Maria. Ai. Aí só vai todo mundo chegar lá. Que Não, tem, já tenho, pode- Beto. Tô aqui pensando como que eu faço. Oxi. Mas não é o ingrediente. É. O duro é você fazer o prato e pensar que vão passar seu Instagram. Aí fica complicado. É muita coisa, né, gente? Vão passar meu Instagram agora, mas tem que fazer com o prato aqui e dar atenção. Vamos chamar o Instagram do Rodrigo, a gente mostra o trabalho dele, vocês acompanham lá. Rodrigo faz eventos, palestra, mentoria, atendimento individual, o que mais? Cozinha. Tudo um pouco, olha lá o Instagram dele. Já tem um evento agora, né? Quando que vai ser o evento? Eu vou ter um evento no sábado, agora sábado e domingo, e no final do mês também. Aí, tá vendo? O dia que Crocs muda. Depois vocês clicam, gente, pra vocês entenderem, que é super interessante. Ele também, ó, o diretor falou, eu detesto Crocs. Eu falei, ele também. Por isso que é bom assistir o vídeo dele. Olha que bacana. Sobre o que é o seu evento agora, nesse final de semana? Vai ser sobre programação neurolinguística. Como é que a gente consegue entender melhor nossa mente, como é que a gente consegue mudar os nossos comportamentos indesejados, os sentimentos, medos, fobias, procrastinação. Qual a primeira coisa que a gente tem que detectar? Tipo assim, sei lá, quando a pessoa fica com muita raiva, quando a pessoa é muito procrastinadora, é uma observação de tipo, Por que eu estou pensando dessa forma? por que eu tô pensando assim? Por que é que me fez pensar Mas dessa dá pra ter essa resposta? forma? Com treino dá. Quando você começa a se entender, dá. Por que eu sinto medo quando eu vejo uma barata? Por que eu tenho medo de falar em público? Por que eu não consigo acordar e ir para a academia? Quando você começa a entender o seu funcionamento, ou seja, a estrutura mental que está rolando aí dentro, você consegue ter as ferramentas, as técnicas, você desenvolve Nossa, a deve ser habilidade incrível, né? para isso. Vamos falar de neurolinguística agora, então? Vamos. Neurolinguística é uma ciência, é considerada uma ciência? Não, ela é pautada na ciência.
mas o criador dela, o Richard Bandler, que criou nos Estados Unidos na década de 70, ele não quer que ela vire ciência. Por quê? Porque ele diz que ele continua desenvolvendo coisas até hoje, e quando algo vira ciência, precisa ser um pouco engessado, levado para um laboratório para ser estudado. Então, como ele está em eterno desenvolvimento, ele tem uma frase que é famosa, que ele fala que ele vai morrer e não vai conseguir passar tudo o que ele descobriu sobre a mente humana ainda. Então, ela é pautada, ela bebeu de várias fontes. Ela bebeu da psicologia, bebeu do humanismo, bebeu da Gestalt, mas ela não é uma ciência exata. Ela é baseada no comportamento humano. Ela não é ciência porque não tem como comprovar. Isso. A gente tem esses dados. Por exemplo, como que funciona a cabeça do Humberto? Não dá para saber. É subjetivo isso, né? A mente humana é subjetiva. A mente humana é um caso a ser estudado. Então, por causa dele, não dá para colocar neurolinguística como ciência, só pseudociência. O principal da neurolinguística, a gente quer... É uma palavra um pouco difícil, um pouco acesso para as pessoas, mas está presente na vida de todo mundo. Só não sabemos que tem esse nome. O que é neurolinguística? Neurolinguística é como a sua mente funciona, como é que são formados os seus pensamentos, os seus sentimentos, por que é que você tem determinados tipos de comportamento, como a linguagem que você fala com você influencia nos seus comportamentos e como a linguagem que você fala com o outro também influencia nos comportamentos dele. E você aprende a entender como se fosse um manual de instrução do seu cérebro. Caraca! Tudo tem um manual de instrução. Esse liquidificador tem um manual, essa frigideira tem um manual. Nossa mente, nós nascemos sem manual. Sim. E a neurolinguística veio para transformar, para materializar esse manual de instrução do cérebro. Gente, imagina que maravilhoso. Você vai conhecer alguém e falar, toma aqui meu manual. Meu manual. Ou você aprender... Se tiver afim, aprende. Se tiver afim, ótimo. Senão, nem entra no jogo. Na cozinha tem POP. Tem o quê, menino? Programa de operação padrão. POP. Na PNL a gente tem TOTS. TOTS? TOTS, olha lá. Então, mais do que você entender o seu manual, é você entender o manual do outro, como o outro funciona. Então, você aprender a ler a pessoa verbalmente, não verbalmente, faz com que Por exemplo, você já recebe várias pessoas no seu consultório. Alguém é parecido assim com o Humberto? Não é. Ué, você não sabe como você é? Como você acha que você é? Me fala as suas características, como você se lê? Eu penso em várias coisas, uma diferente da outra ao mesmo tempo. Nossa, eu sou assim também. Todo mundo. E sou ansioso aos extremos, com ansiedade. O que você pensou agora? Além de estar falando isso, você pensou o quê? Eu tô pensando o que ele falou porque ele tá falando aí que tem umas coisas que tá casando aqui pra mim. O que tá casando? O POP, que você tem que ser organizado, primeiro lugar, né? Depois... Por que é que você pensa como você pensa? Por que você pensa como você pensa? Essa pergunta é muito boa. Isso é difícil a gente responder isso daí, né? Você de casa, por que você pensa como você pensa? A pessoa fica assim, cara... Por que você sente o que você sente? Por que você faz o que você faz? O que é que tá por trás disso? Às vezes tem vontade de ser diferente, né? A gente não é o que a gente gostaria de ser, né? Sempre. Débora Seco uma vez falou isso, eu falei, gente, isso é perfeito. A gente é o que a gente consegue ser. Por que você pensa como você pensa? Por que você faz o que você faz? O que é que você pensa antes de fazer o que você faz? O que eu pensei agora antes de fazer? Que eu tenho que chamar a pauta ali do dermocosmético, mas não é agora, que o diretor falou no meu ouvido. Agora, não. Por isso que eu pensei. Eu penso como eu penso por causa do diretor, então seria isso, Santos? Por que tá todo mundo ansioso hoje? Faz parte da vida da gente, né? O mundo hoje é ansioso. Todo mundo, né? Algumas pessoas vão pra doença mesmo, outros... A ansiedade é algo também inerente ao ser humano, desde que nós somos seres humanos. Mas o problema não é ser ansioso. A ansiedade, ela tem um lado positivo, ela te deixa alerta para o mundo, o que está acontecendo. A questão é quando a ansiedade sai do nosso controle, você não consegue gerenciar a ansiedade. Boa, depois você vem falar de ansiedade. É muito assunto, né, gente? Muito assunto. Tem pergunta aí para 300 programas. Beijo, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Combinado? Fiquem com Décio Pitinini, de Papo pro Ar. Pode sambar. Pode sambar também, Rodrigo. Fica à vontade. Por que você não samba? Para não passar vergonha. Para não passar vergonha. Pensando em outro alguém, mas se ele te merecesse, não estaria aqui. Não. Ou talvez você não queira se envolver, magoada tá com